Existe um momento na vida de todo homem em que ele se olha no espelho e não reconhece quem está ali. Um momento em que a pessoa que ele sempre acreditou ser desaparece e em seu lugar surge um estranho capaz de coisas que jamais imaginou possíveis. Para Davi, esse momento chegou numa tarde silenciosa, quando o rei que um dia enfrentou gigantes sem medo, agora escondia seus próprios monstros nas sombras do palácio. O homem, segundo o coração de Deus, havia se tornado um assassino. O poeta que cantava sobre justiça havia tramado a morte de um inocente. O pastor que protegia suas ovelhas havia devorado a ovelha de outro homem. Batseba, Urias, dois nomes que se tornaram o eco de uma queda tão profunda que abalou não apenas um reino, mas a própria compreensão de quem Davi pensava que era. Como pode alguém que caminhava tão próximo de Deus descer tão baixo? Como pode um coração que compunha salmos abrigar tamanha escuridão? Talvez você conheça essa sensação, não necessariamente pelos mesmos pecados, mas por aquele momento em que você fez algo que jamais imaginou que faria, quando disse palavras que não reconhece como suas, quando tomou decisões que contradizem tudo aquilo em que você acredita. E então fica a pergunta que não quer calar: quem sou eu realmente? Durante meses, Davi viveu numa espécie de dormência espiritual, como um homem que toma remédios para a dor e por um tempo não sente nada, mas sabe que algo está profundamente errado. Ele continuou sendo rei, tomando decisões, vivendo sua rotina, mas havia um peso que crescia em silêncio, uma sombra que seguia seus passos mesmo no meio do dia. É estranho como conseguimos nos enganar, como conseguimos racionalizar o que não tem explicação, justificar o que não tem justificativa. Davi provavelmente se disse que foi um momento de fraqueza, que Urias era apenas um soldado numa guerra onde pessoas morrem, que ele, como rei, tinha direitos que outros não tinham. A mente humana é especialista em criar narrativas que nos protegem da verdade sobre nós mesmos. Mas a verdade tem uma forma peculiar de não desaparecer. Ela pode ser enterrada, ignorada, racionalizada, mas nunca verdadeiramente destruída. E um dia, ela encontrou Davi na forma de um profeta corajoso chamado Natã, que contou uma história sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre. Tu és este homem. 4 palavras que despedaçaram todas as defesas que Davi havia construído. 4 palavras que o forçaram a se ver, não como ele gostaria de ser visto, não como outros o viam, mas como ele realmente era naquele momento. Um homem que havia traído tudo aquilo que dizia valorizar. E então veio o desmoronamento. Não o desmoronamento externo, embora as consequências fossem devastadoras, mas o desmoronamento interno, aquele que acontece quando todas as máscaras caem e você fica nu diante de Deus e de si mesmo. Davi escreveu naquele período: pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos. Note a honestidade brutal dessas palavras. Ele não disse, cometi um erro de julgamento, ou fui influenciado pelas circunstâncias, ou não era bem eu mesmo. Ele disse, pequei. Palavra simples, direta, sem eufemismos. Havia algo profundamente libertador em simplesmente chamar o mal pelo seu nome. Mas foi justamente no fundo desse poço que Davi fez suas descobertas mais preciosas. Primeira lição. Ele aprendeu que sua identidade não estava baseada em suas conquistas ou em sua reputação, mas na graça de Deus. Por anos, ele havia sido o herói da história, o jovem que derrotou Golias, o guerreiro invencível, o rei amado pelo povo. Mas agora, despido de todas essas conquistas, ele descobriu que Deus o amava mesmo quando não havia nada de heróico nele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele clamou. Perceba, ele não pediu para Deus consertar seu coração. Ele pediu para Deus criar um coração novo. Ele havia entendido que a solução não era reformar o que estava corrompido, mas permitir que Deus fizesse algo completamente novo dentro dele. Segunda lição. Davi descobriu que Deus não se afasta de nós em nosso pior momento, mas que nós nos afastamos de Deus quando não conseguimos suportar sua presença na nossa vergonha. Não me lances fora da tua presença, ele implorou. Não era Deus que estava se afastando, era Davi que não conseguia suportar estar próximo da santidade
quando se sentia tão sujo. Há algo profundamente tocante na forma como Deus lida conosco em nossos momentos de queda. Ele não nos abandona quando falhamos. Ele não cancela nosso chamado quando pecamos. Ele espera, como um pai que espera o filho pródigo retornar. Ele espera que nós voltemos para casa, não porque merecemos, mas porque o amor verdadeiro não desiste. Terceira lição. Davi aprendeu que o arrependimento verdadeiro não é apenas sobre confessar o que fizemos de errado, mas sobre permitir que Deus transforme nossa natureza. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Ele havia entendido que Deus não queria apenas suas ofertas ou seus rituais religiosos. Deus queria seu coração despedaçado, sua alma vulnerável, sua humanidade nua diante do altar. O quebrantamento não era punição, era o caminho de volta para casa. Imagine uma vela que foi derretida completamente. Para que ela volte a ser uma vela, não basta apenas esfriá-la, é preciso remodelá-la, dar-lhe uma nova forma. Assim foi com Davi. O pecado o havia derretido completamente, mas Deus usou exatamente esse estado líquido para remoldá-lo em algo novo. Quarta lição. Ele descobriu que nossas maiores feridas podem se tornar nossos maiores ministérios. Os salmos que Davi escreveu após sua queda são alguns dos mais tocantes e poderosos de toda a Escritura. Sua dor se transformou em poesia que tem consolado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Sua vergonha se tornou transparência que permite que outros vejam que é possível se levantar após uma queda devastadora. Há algo misterioso sobre como Deus usa nossas cicatrizes. Elas não desaparecem completamente, mas se tornam marcas de uma história de redenção. Como Jesus, após a ressurreição, que manteve as marcas dos cravos, não como símbolos de derrota, mas como prova de vitória. Quinta lição. Davi aprendeu que as consequências do pecado são reais e duradouras, mas não definem nosso futuro. A espada não se apartou de sua casa. Ele perdeu o filho, enfrentou rebelião dentro da própria família, mas mesmo assim, Deus não o rejeitou. Mesmo assim, o Messias viria de sua linhagem. Mesmo assim, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Esta talvez seja a lição mais profunda de todas. Nossos erros têm consequências, mas não têm a palavra final sobre nossa identidade ou nosso destino. Deus é especialista em escrever histórias bonitas com capítulos feios. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso olha para trás e se paralisa na culpa. O arrependimento olha para frente e caminha em direção à transformação. Davi sentiu remorso profundo, mas não ficou preso nele. Ele permitiu que o remorso se transformasse em arrependimento genuíno e o arrependimento se transformasse em renovação. Sexta lição. Ele aprendeu que a humildade não é apenas uma virtude bonita, mas uma necessidade de sobrevivência espiritual. Antes da queda, havia em Davi uma confiança em si mesmo que, embora admirável, carregava sementes de orgulho. Após a queda, ele descobriu que só conseguimos nos manter de pé quando reconhecemos nossa dependência total de Deus. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ele escreveria mais tarde: não se não fosse minha força, ou minha habilidade, ou minha sabedoria. Ele havia aprendido que tudo o que temos de bom vem de Deus, e que no momento em que esquecemos disso, começamos a descer ladeira abaixo. Talvez você esteja vivendo seu momento Batseba. Talvez você tenha feito algo que vai contra tudo aquilo em que acredita. Talvez você esteja se perguntando se é possível se recuperar de uma queda tão grande. Talvez você sinta que decepcionou a Deus de uma forma que não tem volta. A história de Davi sussurra uma verdade antiga para seu coração ferido. Não existe queda tão profunda que a graça de Deus não possa alcançar. Não existe pecado tão escuro que sua luz não possa dissipar. Não existe vergonha tão grande que seu amor não possa cobrir. Mas também sussurra uma verdade que pode ser difícil de aceitar. O caminho de volta não é fácil e não apaga as consequências do que fizemos. É um caminho de quebrantamento genuíno, de transparência dolorosa, de reconstrução lenta e cuidadosa. É um caminho que exige que abandonemos todas as desculpas e enfrentemos quem realmente somos. Davi não saiu dessa experiência como a mesma pessoa que entrou.
Ele saiu quebrado, mas quebrado de uma forma bonita. Quebrado como a terra que precisa ser arada para dar frutos. Quebrado como a semente que precisa morrer para gerar vida nova. Quando você se olhar no espelho hoje e não gostar do que vê, lembre-se, aquela pessoa no reflexo não é a versão final de quem você é. Deus ainda não terminou sua obra em você. Suas falhas são capítulos dolorosos, mas não são o fim da história. O mesmo Deus que transformou um adúltero e assassino no homem segundo seu coração, pode transformar você também. A diferença não está na ausência de falhas, mas na presença de um coração que se permite ser moldado pela graça. A diferença não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. A diferença não está em ser perfeito, mas em ser real, vulnerável, dependente de um Deus que especializa em fazer coisas novas. E talvez, assim como Davi, suas feridas se transformem em cura para outros. Talvez sua história de queda e restauração se torne o motivo pelo qual alguém acredita que também pode recomeçar. Talvez suas cicatrizes se tornem marcas de esperança para quem perdeu a fé em segundas chances. O Deus que não desistiu de Davi não vai desistir de você. Ele está esperando não para condenar, mas para restaurar. Não para humilhar, mas para curar. Não para descartar, mas para recriar. Porque essa é a natureza do amor que não tem limites. Ele sempre encontra um caminho de volta para casa. Se essas palavras tocaram seu coração de alguma forma, deixe nos comentários seu nome e sua cidade ou estado, para que possamos orar por você e sua família, ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por alguma dificuldade. Nossa oração tem poder, e juntos formamos uma corrente de intercessão que alcança o trono da graça. Não se esqueça de deixar seu like se este conteúdo foi significativo para você e se inscreva no canal para continuar essa jornada de reflexão e crescimento espiritual conosco.